Tu aí, analista de Twitter, tu acha que sabe mais de LoL do que as lendas do nosso cenário, como Ranger, Baiano, Eza, Pixnin e Minerva? Então tu tá perdendo tempo, acesse agora river.com/Rakan, registre-se e faça seu primeiro depósito utilizando o cupom RAKAN100. Com isso tu vai ganhar 100% de bônus do primeiro depósito até R$550. Ou seja, depositando 100 ganha mais 100, depositando 500 ganha mais 500 e assim por diante. Tu pode literalmente dobrar o teu dinheiro apostando em jogo de fada. Então acesse agora river.com/Rakan e garanta o bônus utilizando o código RAKAN100. Lembrando que a River é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Que a PEN é tradição, todo mundo já sabe. Mas é tradição em quê? Tradição em títulos? Com certeza. Tradição midiática? Também. Tradição em ter a melhor torcida? Sim. Tradição de formar mais do que jogadores de LoL, Free Fire ou CS. Tradição em formar atletas e seres humanos. Mas a tradição da PEN vem de antes disso. A PEN foi um dos primeiros times que apostou em Academy e hoje colhe os frutos. Para entender mais como funciona o Academy da PEN, eu conversei com o BP, Head Coach da PEN Academy, e Joko, que dispensa apresentações. Gostaria de agradecer a ambos por terem aceitado trocar essa ideia comigo, agradecer ao Robert e ao Elcio da PEN por serem extremamente solícitos e terem facilitado todo o processo, e é claro também a PEN Gaming por ter liberado eles para falar comigo. Olá, eu sou o BP, sou Head Coach da PEN Academy. Eu tive passagem no último ano pela Ignis, da Miners, e eu estive a trabalhar com times na Europa também, como o Brute. Já passei por alguns times no CBLOL antes e é isso. E muito obrigado pela oportunidade, Rakan. Eu sou o Joko, eu já trabalhei em diversos times aí do CBLOL, agora CBLOL Academy, CBLOL e Ignis também, né? Atualmente eu trabalho junto com o BP no Academy e também eu sou quem é responsável direto pelo Ignis, mas conforme a gente vai falar aí na entrevista um pouco, a gente é uma equipe que é uma dupla nas duas frontes das bases do desenvolvimento de atletas da PEN. Dispensa apresentações, né, Jokão? O YouTube você pode me achar, edita jogo, você vai achar e eu apresento lá também. Hoje o suporte da PEN é o Giggs, ele é um desejo antigo do Academy, né? Ele já participou de vários tryouts e dessa vez acabou escolhendo a PEN para jogar. E pessoalmente eu acredito que ele seja o melhor suporte do campeonato. Gostaria de saber como ele pode agregar o jogo do Marvin, que vai ter o seu primeiro split competitivo na carreira. Com certeza o Giggs ele é um desejo antigo da PEN. Eu não participei dos tryouts específicos do Giggs no primeiro split que ele foi desejado, por assim dizer. Foi no começo do ano passado, mas já para a preparação do segundo split de 2023, ele também era um alvo do nosso Academy. Acredito que ele é um jogador de muita qualidade e ele tem características que com certeza fizeram com que ele já jogasse CBLOL, já teve participação, mas com certeza vão tornar um jogador ainda melhor no futuro. Ele é um jogador que agrega de forma única, sem revelar estrategicamente o que necessariamente, mas claro, coisas óbvias como Champion Pool, skill, mas ele tem algumas características também off-game e que ajudam o time de uma forma muito viva. E, especificamente, quanto ao Marvin, é muito fortuito que a gente consegue a contratação do Giggs justamente quando temos um ADC novato, de 18 anos, que nunca jogou nenhuma liga competitiva. Então, é perfeito praticamente, porque o Giggs ele pode trazer essa experiência de ter sido recém-campeão do Academy para poder acelerar a evolução e deixar bem à vontade um menino que talvez tivesse muito mais dificuldade de entrar com o potencial próximo do máximo. Então a gente está muito feliz de poder contar com ele nesse momento específico. Em relação ao Marvin, ele já era da PEN antes, né? Ele, mesmo como sexto jogador ali, meio que um trainee escondido da PEN. A hora que foi confirmado, né, o Giggs na PEN, eu inclusive me perguntei se já era o objetivo da PEN guardar um pouco o Marvin para estrear com um suporte mais experiente, não necessariamente o Giggs, né? Calhou de ser ele. Mas queria saber se já fazia parte do planejamento de vocês, de fato, estrear ele dessa forma. Vazou a PEN Trainee, né? Não, brincadeiras à parte. Isso foi um meme do ano passado, né? Muita gente pensava na existência da PEN Trainee, isso foi levantado muitas vezes. A figura que gerava esse burburinho era justamente o Marvin. O Marvin ele foi um scout específico do Sarks no começo do ano passado. Eu não tive a ver necessariamente com esse scouting dele. E na época o Marvin estava terminando o terceiro ano, ele estava no último ano do colégio. Então a PEN e o Sarks principalmente optou por contratar e entender o potencial dele assim que ele terminasse a escola e já iria assistir os treinos, entender os conceitos durante o ano passado, jogar alguns treinos também. E assim que ele completasse a escola e estivesse tranquilo com isso, ele viria e atuaria,
caso ele tivesse bem nesse momento. Então, no final desse ano, a gente teve o momento onde ele concluiu o ensino médio e a gente fez tryouts para várias posições, inclusive para atestar se ele tinha nível para poder jogar o Academy, se ele estava bem mecanicamente e, obviamente, se a gente ia manter ou não o Kakashi, que é uma DC que desempenhou muito bem no ano passado, inicialmente no segundo split. Então ele foi muito bem nesses tryouts e agora já está incorporado. Então, meio que a gente deu sorte na questão do Giggs. Para ser bem sincero, eu não tinha certeza que se o Giggs ele viria ou não, porque isso já é público, mas o Giggs ele recebeu propostas de CBLOL, então Sim. ele ter escolhido a gente, o time Academy, para continuar atuando é justamente em valor à organização e em valor ao projeto. Então fiquei extremamente satisfeito com isso. E caso tivesse sido com outro suporte, também aconteceria essa subida do Marvin pela qualidade do Marvin. Sim. Mas, obviamente, é muito melhor com um suporte tão experiente do lado. Lembro-me bastante do Sarkis a falar no ano passado sobre o Marvin e quão bom ele era, que ele não queria deixar nada. Ele não faria um plano em que o Marvin não tivesse incluído. Eu cheguei a falar com o Sarkis sobre o início do ano 2023 e o Marvin era algo que ele queria muito e que ele confiava muito e está a provar-se agora. Falando um pouco sobre a mid lane, passa ano, passa tryout na PEN e o Quats continua sendo o dono da mid lane. Gostaria de saber se essa confiança no Quats tem a ver com o posicionamento outgame dele, né? O que eu escuto é que dele ser um atleta muito educado, muito solícito, uma cria da PEN, etc. Ou se a permanência dele é única justamente estrategicamente. O Quats ele assumiu a posição no Academy, numa situação de aprendizado inicialmente, na lineup que foi campeã, um tempos atrás, mas ele assumiu, né, de fato a titularidade e manteve justamente porque ele é um jogador extremamente esquilado dentro de Summoner's Rift e, obviamente, ele incorpora os princípios que a gente acredita corretos em profissionalismo e gestão de carreira off-game, como você falou. Tanto ele quanto o Yups, eles são crias nossas nesse sentido de serem jogadores que seguem a risca e já terem internalizado todos os processos e a cultura da organização. Mas, sendo sincero, e eu acho que isso também, de novo, eu tô falando com o Hakanil, se eu não falar isso eu tô de sacanagem. Mas houveram sim tryouts, esse split, justamente porque eu acredito que o Quats ele tem um momento de carreira onde ele está muito próximo de uma possível subida pro CBLOL. Eu acredito que ele, pro nível do Academy, ele é um dos melhores midlaners do Academy já há um tempo, e agora é o momento dessa evolução final, entende? E os tryouts justamente eram feitos para entender como estava o nível dos outros mids e se havia alguém que talvez estivesse aí mais de acordo com o nosso projeto. E novamente o Quats superou as alternativas. Então, ele também teve propostas boas para outras equipes, mas tanto por parte da PEN, como por parte da nossa comissão, e como por parte pessoalmente minha, eu realmente vejo muito potencial no Quats. E eu sinto que talvez com essa lineup ele consiga se desenvolver ainda mais e quem sabe aí consiga o nosso objetivo. Sempre vai rolar no Academy, a gente tem o objetivo sim de, obviamente, competir e vencer a competição que a gente está participando, mas o Academy ele tem a função também de revelar e subir jogadores para o CBLOL. Então, obviamente que esse é um objetivo pessoal de cada um deles, e eu ficaria muito feliz se acontecesse com o Quats. Eu acredito que ele está muito, muito próximo, e se a gente continuar trabalhando bem firme esse ano, a gente pode estar finalmente conseguindo isso para o jogador que eu respeito tanto. Outra coisa a adicionar sobre o Quats é que nós temos uma meta de solo queue aqui, é uma meta relativamente alta, na minha opinião, que todos os jogadores têm de jogar, e o Quats consistentemente dobra a meta. O Quats consistentemente é o jogador que joga mais solo queue, e segundo aquilo que eu entendi, isso é algo que ele faz há anos, então acho que isso mostra também o quão esforçado ele é. Quads, ele é uma pessoa muito, muito legal de conviver. Tava até falando isso ontem com o Tatu, que a gente estava jantando. O quanto que é interessante, pouco tempo que eles se conhecem, né, o Tatu e o Quads, mas geraram esse vínculo tão forte. E sobre essa questão de esforço, eu acredito que isso é talvez a maior qualidade do Quads, junto com o talento. Ele é extremamente esforçado, extremamente diligente, e com certeza ele está no caminho para ser aí um grande jogador em muito breve. Já é um grande jogador, mas um grande jogador no caso de ligas principais do CBLOL da vida. Sim. Falando um pouco sobre a Ignis, a Nalaari e a Luna foram inscritas, logo podem ser escaladas para jogar, caso seja de acordo com o planejamento de vocês da staff e da org.
Vocês acreditam que com a crescente de jogadoras da Ignis jogando Academy, esse split a gente tem a Esté e o Leandrin, e as meninas da PEN, elas têm condições reais de jogar o Academy e performar bem? Esse movimento que a gente considera de subida, né, dos 3 times, ele é algo que eu acredito que é o objetivo final da linha de desenvolvimento de talentos da PEN. Por mais que existisse e existiu em um momento onde eu não estava presente o Ignis, o Academy e a lenda principal, eu acredito que depois da minha entrada, isso foi parte da minha responsabilidade, estreitar os laços entre as 3 lines. Então, primeiro, o que a gente conseguiu fazer no split passado foi estreitar muitos laços entre Academy e Ignis. Existia muita troca de informação e isso acabou culminando também na inscrição da Juni como uma reserva do ano passado do Anato, e agora que já passou, eu posso revelar que ela esteve muito próxima aí de estar jogando o Academy, porque é uma menina extremamente talentosa. Para esse split, a gente já foi para uma abordagem um pouco diferente devido às mudanças na lineup, a gente já tinha um jungler novo, que é o Tatu, e a gente percebeu 2 coisas. Primeiro, que a Nalaria ela poderia ter uma experiência interessante, estando mais próxima do Quads, e também a Luna já tinha um nível bem legal, e quem sabe poderia jogar caso acontecesse alguma coisa ou caso seja necessário. A parte interessante, que eu acho que engloba isso, é que muitas vezes, por exemplo, o Giggs ele tá num dia que ele tá mal, ele precisa de fazer uma outra coisa, como já aconteceu isso na nossa preparação, no final do ano passado. Teve um dia que o Giggs ele realmente não poderia treinar, a Luna treinou e treinou super bem. Então, eu acredito que por mais que as pessoas elas gostam de ver em campo, jogando o jogo oficial do Academy, só de ter as 2 inscritas e próximas ao time, a gente já consegue também desenvolver muito mais os jogadores. Então, existe sim um objetivo final, eu acho que talvez um objetivo que deixaria o meu coração muito satisfeito seria alguma das meninas da Ignis efetivar como titular do Academy, essa subida acontecer de fato. Eu acredito que é algo que a organização ficaria extremamente feliz que acontecesse. E essas inscrições de reserva, essa aproximação, são indícios disso. E de coração eu torço muito para as 2, que as 2 consigam isso. Assim como eu torço para o Quad subir um dia, quem sabe aí para um time do CBLOL, eu também torço muito para os meninos do Ignis, assim como foi com o Esther, o Leandrin, conseguirem jogar o Tier 2 do Academy. Teve outros também, né? A própria Ari lá da Miners, a Laui, eu acho que era o nome da suporte, enfim. São casos mais antigos, né? Sim. Aí no caso, tô falando dos casos recentes, pegando ano passado e esse ano. Ignis mesmo, né? Isso, quando já tem a tag Ignis, justamente. Sim. Complementar o negócio da Luna, porque assim como o Diogo falou, ela completou um treino lá e nós sentimos, sem dúvida, que isso mudou um pouco a perspectiva dela do jogo e fez com que ela olhasse para o jogo de uma forma mais crítica, e também é uma coisa que ela gosta muito de falar. Eu nem sei se é suposto meter isso aí, mas é uma coisa que ela fica muito feliz de dizer, que é que ela tem 100% win rate nos nossos treinos, então acaba que ela não só jogou, como jogou muito bem e conseguiu as vitórias. Isso já responde a... fala o photobomb do Yups aí, né? Já responde a pergunta que era caso elas joguem, se elas estão qualificadas, né? Então, pô, quem treina bem, joga bem, né? No final das contas, então... Sem dúvida, acredito que as meninas também, só complementando essa frase que você colocou, no Ignis a gente tinha treinos contra equipes trainee e academy, principalmente trainee dos times do CBLOL, então não é como se o nível fosse uma grande novidade para elas, entendeu? Sim. Então, acho que faz super sentido. Acredito que a Nalaria e a Luna elas estão bem preparadas caso tenham que jogar, especialmente a Luna. Eu acho que a Nalaria ainda tem alguns passos, mas está no caminho, mas a Luna ela já está muito, muito próxima, justamente para ela estar mais tempo no competitivo, mais tempo flertando com ideias competitivas na carreira dela. A Nalaria ela é um pouco mais, por mais que ela tenha jogado, entre aspas, o T3 há um tempo, em questões de rotina, em questões de prioridade e a ideia de como gerir a carreira e de como melhorar, eu acredito que a Luna está num ponto quase ideal para jogar o Academy, está mais próxima nesse caso. Legal. A respeito do planejamento da Steph para esse ano, o Sark subiu pro CBLOL, o Diogo ficou, e eu queria entender como o Diogo vai continuar nessa posição de assistente coach. Eu particularmente imaginava que ele ia ser, entre aspas, promovido a head coach, tendo em vista que ele sempre me pareceu ser mais um paizão pro pessoal, e como a adição do BP pode agregar nessa lineup. Sobre a promoção do Sarkis e a minha posição em relação a PEN,
Lógico, a gente usa os termos que usa, porque são mais fáceis do público entender como nossa atuação funciona. Sobre assistant, head, mas especificamente a minha função, quando eu entrei na PEN no ano passado, ela tinha muito mais essa ideia de coordenar as equipes de base. Então, eu entrei, a princípio a ideia era para entrar pro Ignis, mas apareceu essa oportunidade de também ajudar o Sax no Academy, e meio que a minha ideia é ficar entre os dois e ajudar as duas equipes da forma que for possível. Especificamente em relação ao Academy, na conversa que eu tive com a PEN antes do BP passar pelo tryout que ele teve, realmente a ideia era que eu subisse como head coach do Academy, mas eu acredito que a posição de head coach do Academy, ela requer algumas responsabilidades que me dificultariam coisas off-game que eu faço, como por exemplo os podcasts, que infelizmente às vezes eles caem num horário que poderia atrapalhar algum treino, então eu não estaria 100% disponível para o line-up do Academy. E na minha visão pessoal, no momento, eu acredito que isso era algo que seria ruim para os meninos, de assumir a responsabilidade sem estar 100% do tempo presente, e também me deixaria um pouco menos presente na lineup Ignis, que vai precisar bastante e precisa bastante da minha atuação. Então, óbvio, eu prefiro muito mais uma pessoa como o BP, que é extremamente capacitada, ter essa possibilidade de head coach, mas eu tô com ele todo o tempo, a gente tá todo o tempo junto, e trabalhando, sim, de uma forma bem democrática em relação às decisões, a gente conversa e decide junto. E sobre o Ignis, a mesma coisa, o BP se mostrou extremamente solícito, e em todo momento ele tá ajudando também as meninas. Lógico, eu falo com ele, assim, tem dias um dia de podcast, por exemplo, que tá muito complicado, peço a ajuda dele, por exemplo, para estar no treino delas, mas ele conversa com as meninas e ajuda bastante. Então, entendam que é uma comissão, no caso, o meu trabalho com o BP, que atua nessas duas frentes, tanto no Ignis quanto no Academy, mas o BP ele tá 100% do tempo com o Academy, logo ele é o responsável direto. E tá sendo um prazer, sendo bem sincero, ele é um cara super tranquilo de trabalhar, que agrega muito em conhecimento, bem organizado, ele traz uma visão que é um pouco diferente da minha às vezes, o que é bom, exatamente porque a gente discute e chega em consensos bem fácil, mas tem sido muito tranquilo, eu acredito que adicionou bastante. E para fechar sobre o Sax, foi uma conversa que eu tive com a diretoria também, eu dei a minha sugestão, que eu acreditava que quem deveria estar, eu até falei dessa forma, que eu acho que não deveriam procurar outro treinador especificamente, mas sim subir o Sax, porque ele está há muito tempo na PEN Academy, Rakan. São 3 anos ou 2 anos, né? Sim. 2 anos e meio para 3, e eu acredito que ele estava num momento de carreira vitorioso no Academy, vitorioso no Ignis, e eu trabalhei com ele dia a dia. Foi uma pessoa que foi a maior surpresa desde que eu entrei na PEN em questão de capacitação, profissionalismo, companheirismo. E eu citei para a diretoria, gente, eu acho que ele é extremamente capacitado. Por mais que, por exemplo, eu seja mais experiente que ele em relação a CBLOL, o momento do Sax é perfeito. E eu entendia também que com a adição do Titã, o Sax que é muito bom como positional de AD Carry, além de todas as qualidades, né, por ter sido AD, iria adicionar muito a lineup principal. Então eu vejo que a subida do Sax, ela é, sem sombra de dúvidas, um movimento que vai agregar muito para a PEN em curto e médio prazo. E também queria adicionar e deixar bem claro essa parte aí que o Diogo falou, que eu acho que é importante, especialmente para a torcida entender que, por muito que eu esteja à frente da lane do Academy e ele esteja à frente da lane Ignis, nós vamos estar juntos o tempo inteiro nesse ponto, e eu respeito-o muito como o meu veterano que é, ele entende muito de como as coisas funcionam, ele ajuda-me muito nas coisas out-game, especialmente, e é isso, nós funcionamos muito bem juntos e nós pretendemos trabalhar juntos e trazer aquilo que vamos fazer este ano. Perfeito. Complementando um pouco a respeito do Sarx, rapidamente, o Sarx, Joko, além de tudo que você falou, ele é um cara que tem 10 anos de LoL, né, mano? Ele é um cara que os últimos 2, 3 anos passou sendo maturado no Academy, passou sendo maturado na lineup Ignis. É um cara que já conhece como a PEN funciona, como a PEN trabalha. Então eu acho que assim, cara, de todos os Tier 2 que subiram pro Tier 1, daí a gente cita Medina, Sami, Sarkis, enfim, infinidade de pessoas. O Sarkis, na minha modesta opinião, ele teve um trabalho mais maturado possível. E que ele vai, com certeza, poder ajudar o Titã, poder ajudar o Marvin, poder ajudar a Hax, e enfim. Ele é um cara que eu particularmente acho que ele já estava extremamente capacitado para subir pro CBLOL ainda no ano passado, né? Sim, não querendo entrar muito em detalhes, mas ele já teve há algum tempo propostas de CBLOL,
Mas a ideia dele era continuar agregando na equipe da PEN em específico. Ele tem uma identificação muito grande com a organização. Inclusive, durante o split do Academy do ano passado, quando a gente pôde conversar bastante, falava, Sax, pode ter certeza que eu vendo o trabalho dele com a experiência que eu também tenho, se ele tem 10 anos de lá, eu tenho 13, então bastante tempo. Lógico, ele é coach há menos tempo, ele é coach há 2 anos, 2 para 3 anos. Então ele tem um pouco mais novo nessa função específica. Mas eu já falava com ele no meio do split passado, cara, você está no ponto ideal, pode correr atrás realmente de ir pro CBLOL. E para crescer, muitas vezes a gente tem que evoluir, e evoluir até no sentido também de qual liga estamos participando. Então, claramente, o Sax ele esteve presente em mais de uma remontagem do Academy, mais de uma remontagem do Ignis, e eu fico feliz de ele estar presente nessa remontagem da PEN titular. Eu tenho certeza que o trabalho dele vai ser sentido muito em breve. As pessoas vão perceber o quanto que ele é bom. Perfeito. Saudade, Sax. Nada contra, tipo, ele foi uma grande adição. Já olhou com uma cara ali, né? Obviamente, por mais que eu sinta saudade do Sax, eu também sei que, por exemplo, se a gente fosse o trio, se eu, Sax, BP, eu acredito que funcionaria muito bem, mas a gente tem saudades, a gente tem que olhar pra diante, e eu olho agora pra quem tá do meu lado e vamos seguir, tentar trazer os melhores resultados possíveis no Ignis no Academy. Voltando a falar um pouco sobre a line-up da PEN, eu ouvi o Diogo falando no podcast que o Marvin teve algumas interações com o Titã, e eu gostaria de saber se todos os jogadores da PEN Academy têm essas portas abertas com o pessoal do CBLOL para aprender, perguntar, encher o saco no bom sentido. A gente tem o próprio exemplo do Brence, que já falou publicamente que ele incomodava muito o Dudes, e hoje a gente tá vendo onde é que ele chegou, né? Com certeza, essa ideia da line titular ajudar a line Academy era algo que eu tentei muito no split passado, mas, de novo, apesar de eu ter uma ótima relação com o Zero e com o John Ray, a lineup do ano passado, ela não tinha tanta abertura para esse tipo de coisa. Eu acredito que a pressão que eles estavam sofrendo, principalmente no segundo split, era muito grande. Então, meio que eles tinham problemas para lidar entre eles, e essa interação acabava não acontecendo tanto. Eram sempre cordiais, sempre abertos, mas assim, não chegava na interação que acontece hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem de toda a lineup, mas principalmente o movimento cabeçado pelo Titã. Isso, óbvio, sem nenhum incentivo por realmente iniciativa dele. Lógico, eu fico muito feliz, converso bastante com ele sobre isso, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Mas ele faz questão de muitas vezes descer, sentar no PC do Marvin, revisar com o Marvin, conversar com o Marvin, além de jogar lanes contra o Marvin. Então, ele tem essa abertura e ele conversa também com todos da equipe. Às vezes traz o feedback sobre macro pro Yups, feedback sobre macro pro Quats. Então, já teve momentos onde ele até participou diretamente dos treinos, de realmente ajudar em review, ajudar em outras coisas. Então, o Titã em si é uma pessoa que eu só tenho palavras positivas, eu não esperava que ele fosse ser tão solícito tão cedo em relação ao Lineup Academy, e eu espero que de alguma forma a gente como Academy também possa ajudar melhorando no futuro. Sim. A lineup principal, sendo um bom adversário de treino. Já tivemos treinos contra eles, tanto no final do ano passado como esse, e eu sinto que a gente está melhorando, então cada vez a gente vai poder trazer um treino de melhor qualidade. Mas eu fico extremamente feliz com essas interações. Não é só o Titã, outros jogadores também, recentemente, por exemplo, o Weiser tem ajudado muito o Yups, eles estão estreitando laços, então tudo está correndo de uma maneira bem interessante. Eu sinto que as 3 lines da PEN estão mais unidas do que jamais estiveram na história da organização. Legal demais. Eu também ouvi você falando no podcast, Diogo, que entre as opções de jungler, o Tatu talvez não fosse o mais habilidoso entre os 3, 4 tryoutados ali, mas foi escolhido por conta de uma outra junção de fatores. Agora que o Academy já foi devidamente anunciado, vai estrear essa semana, queria saber se você pode falar um pouco mais sobre a junção desses demais fatores na escolha do Tatu. Falar que o Tatu leu essa pergunta antes, você pode colocar no vivo isso. Ele leu essa pergunta antes e veio me cobrar do privado aqui. Mas, primeiro, uma excelente pergunta, Haka News. E sobre isso, eu não sei se eu falei a palavra habilidoso no podcast. Se eu falei, acho que eu me expressei mal, mas eu acho que tem quase certeza que não foi o que eu falei. O que eu falei talvez não fosse o melhor. Pode ser. Ele não fosse o melhor, ou o mais pronto. E de fato, a gente tryoutou pessoas para a posição da selva que talvez fossem mais experientes, talvez não, certamente eram mais experientes, e estavam mais prontas para assumir aquela posição. E eu vou ser super sincero para você que eu não achava que o Tatu seria bem nesse teste baseado no que eu assistia dos jogos dele. Ele teve um split muito bom no começo do ano passado com o INTZ, split que ele foi em 3º lugar, conseguiu uma run milagrosa nos playoffs, mas ele teve um split muito ruim no segundo split, com uma run bem ruim por parte da INTZ também. Mas durante os tryouts, o Tatu ele me mostrou características
dentro de jogo que, para um menino de 17 anos, me deixavam bem interessado sobre como ele era provocativo em relação às coisas de jogo, mostrou bom conhecimento, boa habilidade, e ele tem uma característica de liderança, não só liderança, mas uma liderança e também uma vontade de melhorar contagiante. Então, é uma pessoa que você ter ela presente na sua equipe, talvez eu não tivesse o jungler que estivesse mais pronto, que eu tivesse que desenvolver algumas coisas junto com ele, que ele ainda vai se desenvolver bastante. Mas eu tenho certeza que com pouquíssimo tempo, essas características que os outros tinham vão se desenvolver naturalmente, e ele ainda por cima tem essas outras, essa parte da liderança, essa parte, uma vontade incessante de melhorar, que chega até a ser chata às vezes, as pessoas ficam falando, caramba, o cara é chato de cobrar tudo dessa forma, mas é o que eu comentei com os meninos, comentei até com o BP, que às vezes é importante você ter esse perfil de pessoa no seu time, uma pessoa que ela é incansável na melhora. Então, eu acho que vem muito da pessoa que ele é junto do atleta. E sobre o atleta também, apesar da pergunta ele não ter gostado, né? Ele é extremamente habilidoso, tem uma pool bem interessante de Champions. Eu acho que ele traz tudo do atleta, mas o que me chamou a atenção especificamente no caso dele é que a postura como atleta, não só o gameplay, é uma postura muito única. Eu já vi esse perfil nesses 13 anos de esporte algumas vezes, e esse é um perfil muito vitorioso. Talvez não vitorioso a curtíssimo prazo, um jogador em começo de carreira, mas é um perfil extremamente vitorioso ao passar do tempo. Inclusive, uma coisa que eu pensei aqui agora, que eu não tinha nem separado pra falar pra vocês, mas o BP trabalhou com o Tatu na época da Miners lá, né? Pô, já linkando as duas coisas, BP, queria... Mas isso é engraçado. Eu vou até, antes de passar a bola pro BP dele comentar isso, lembrando que o tryout do BP aconteceu junto com o tryout do Tatu. Sim. Ou seja, meio que o BP estava sendo tryoutado como coach, enquanto o Tatu estava sendo tryoutado como jungler. Então, é uma situação no mínimo engraçada, porque o BP ele não opinou tanto na escolha, porque ele estava também sendo escolhido. Uma escolha, a escolha da lineup, principalmente ela foi mais, a parte dele na verdade foi uma das últimas, então ele vai falar sobre a experiência dele com o Tatu, mas eu já isento ele dessa parte das escolhas que, de novo, o processo dele também estava correndo, sabe? Sim. Mas sim, já trabalhou com e pode falar mais sobre isso, né, BP? Sendo bem sincero, e é uma coisa que por acaso é estranha, eu não cheguei a trabalhar muito com o Tatu diretamente, porque nesse split que eu desci para o Academy, eu estava com alguns problemas na forma como eu via o jogo, e eu precisava me focar mais no básico para eu poder reestruturar a forma como eu pensava. Então eu estava muito focado em draft. Foi um split em que eu passei o split inteiro apenas a trabalhar em draft. Foi um split em que eu tive muito mal. Foi o meu split mais abaixo desde que eu comecei a minha carreira. Eu estava verdadeiramente mal. Aquele split no CBLOL fez-me muito mal. E eu escolhi descer na altura para conseguir reestruturar um pouco como eu pensava. Então eu acabei por não trabalhar com o Tatu, mesmo engraçadamente sendo uma das minhas funções que eu era mais habilidoso na altura era trabalhar com junglers. Tanto é que Cephis, Sting e o Gato, os três passaram como literalmente meus jogadores. Eu trabalhava individualmente com eles o tempo inteiro. Uma pergunta pro BP. Seus últimos trabalhos foram relacionados à Ignis Cup, né, lá na Miners, e também a equipes europeias. Gostaria de saber qual é a maior diferença entre esses dois projetos para o Academy. A mentalidade que nós temos ao entrar nos projetos nos três projetos, tanto o Ignis quanto as ligas regionais, né, o Masters, quanto o Academy é a mesma coisa. Nós estamos a trabalhar, nosso trabalho é guiar os jogadores e estamos a trabalhar para conseguir ganhar o campeonato. Eu não acho que exista grande diferença entre os três. Eu considero que, inclusive, a Ignis, hoje, ela tá mais próxima de um Tier 3 do que de um Tier 2, né? E é uma coisa que a gente até vai falar mais pra frente a respeito das meninas da PEN e outras meninas jogando do Academy hoje, que tem muito jogador do Tier 3, né? Entrando no Academy. Então, eu acredito que o nível entre a Ignis e o Tier 3, jogadores emergentes, é bem próximo, né? Não tem muito trabalho específico pra fazer em torno delas, caso alguma acabe subindo pro Tier 2, etc. Essa definição, Rakan, de Tier 2, Tier 3, ela tá cada vez mais fina, exatamente porque antes a gente considerava Tier 3 praticamente tudo que não era Academy, né? Uhum. E Tier 2, Academy, Tier 1
CBLOL, exatamente porque não havia esse interchange aí de jogadores e equipes. Mas a gente sabe que houve um aumento do número de equipes do Academy. A gente pensa e acha que a Riot vai aumentar ainda mais pra frente, é o que parece que vai acontecer. Então, acredito que o Tier 3 realmente está cada vez mais próximo do Academy. E no caso do Ignis e das meninas, a gente costumeiramente treinava com times Tier 3, tanto aqui na PEN, Ignis, como também na Miners. Acredito que o BP também treinava com times Tier 3. E isso é meio que a ideia, não é como se o Ignis treinasse apenas com o Ignis. Sim. Na verdade, o Ignis ele faz parte do Tier 3, com certeza. Sim. Bom, hoje a PEN é um dos academies que mais revela jogadores do CBLOL. A gente pode citar Prodelta, Julieira, Aces, Gravitar. Devem ter outros jogadores que eu tô esquecendo aqui. Eu gostaria de saber se dessa line em 2024 alguns dos jogadores pode ter um jogo ou outro no CBLOL pra ir se ambientando. Mais uma vez, né, falando sobre o podcast, tem bastante amostragem do Joko a respeito disso. Lembro dele falando que o Yups, por exemplo, já é um jogador da PEN do último split, era o jogador mais pronto pra subir pro Academy, né? Aliás, pra subir pro CBLOL. Sobre o CBLOL, sem sombra de dúvidas. Então, essa ideia que as pessoas têm de ambientar no CBLOL é uma ideia muito complicada, porque cada pontinho no CBLOL vale muito. Então eu acredito que só é válido você ambientar jogadores dessa forma em projetos assim como o caso da Kabum ano passado, que claramente a Kabum viu que não tinha possibilidade de playoffs, ou em jogos que realmente não valem nada, e isso acontece muito raramente na fase regular, fase de pontos, né? Bem no final. Mas geralmente para PEN como equipe, cada jogo conta muito, e a line principal, jogar um jogo no palco, sempre vai se desenvolver muito mais do que um jogo de treino. São os melhores treinos que a gente brinca, né? Então, é muito difícil isso acontecer esporadicamente, assim, só por acontecer, mas pode acontecer caso seja necessário, e eu acredito que se for, qualquer um dos jogadores do Academy, acho que só o Marvin seria o mais que sentiria mais, porque de fato ele não jogou Academy ainda, então seria um level up triplo, né? Ele pularia aí de Charmander para Charizard, o que seria talvez um passo maior do que a perna, mas os outros 4 eu posso garantir que conseguiriam executar a função tranquilamente dentro da PEN titular, caso seja necessário. E na época, o Yups, ano passado, ele era o mais próximo. Obviamente que hoje, o mais próximo da nossa line, com certeza é o Giggs, que já jogou CBLOL, mas eu acredito que logo atrás o Yups, depois 4 Statu juntos, são jogadores que com certeza conseguiriam desempenhar muito bem. E não, arrisco dizer que o Marvin pelo menos se viraria, tá? Ele só teria um pouquinho de dificuldade com o inglês, mas ele já tá fazendo aulas para aprender e absorver melhor os conhecimentos com a line titular. Passando para as perguntas da torcida agora, eu falei com 2 núcleos diferentes, as Herdeiras da Tradição e a Penzitos, então um salve para ambos aí, obrigado por terem mandado as perguntas. Obrigado, gente. A pergunta das Herdeiras foi a seguinte: queremos saber se, agora que o jogo está comandando a line inclusiva e com as mudanças no Academy, ele pretende traçar um plano para subir as meninas pro Academy também. Esse plano já está traçado. Eu já tentei realizar essa subida no ano passado com a Juni. A gente acabou não conseguindo, mas que nem eu falei, no caso da Nalari e da Luna, eu ter inscrito elas como reserva aproximado da line, muito mais do que no ano passado, com certeza tem a ver com possibilitar que elas consigam, quem sabe aí no futuro, subir. E eu tenho um plano, não vou entrar em específicos, mas para cada uma delas eu tenho um plano muito específico, e talvez o que já está sendo trabalhado de forma mais ativa é o da Luna. Eu acredito que, por várias razões, dela, como eu falei, é mais próximo, mais, como eu vou dizer, mais real nesse sentido de poder acontecer. Acho que ela já está uns passos na frente, mas eu ficaria muito feliz se qualquer uma das meninas do Ignis subisse. Inclusive, o fato de eu estar trabalhando tanto no Ignis quanto na Academy e o BP também, é talvez a melhor chance possível. Porque, de novo, do CBLOL, acho que a gente é o time que tem essa possibilidade de transição mais verdadeira. Então seria dar muita alegria para mim caso isso acontecesse, e eu tô trabalhando ativamente para isso. Perfeito. E a pergunta da Penzitos: como o Joko vê a evolução do Academy da Ignis para esse split e o que podemos esperar do BP? Essa aí eu vou, hein? Sobre evolução, acredito que o Academy ele tem um split ímpar. Na realidade, desde que eu entrei, o Academy evoluiu bastante. A gente foi com a mesma lineup, 9º colocado no primeiro split, onde eu não participei do ano passado. E depois chegamos a 3º, mas um 3º bem convincente no segundo split de 2023. E eu acredito que com as mudanças que a gente fez tanto na comissão quanto na lineup, a ideia é melhorar ainda mais.
Então eu sinto que pro Academy é um momento chave, é um momento onde realmente as mudanças vão ser sentidas desde cedo, não só em evolução, mas em mudança de estilo, uma mudança de um estilo mais agressivo, mais interessante de assistir. Acho que a torcida vai gostar bastante de acompanhar nossos jogos assim que o Academy começar. Especificamente no caso do Ignis, novidades em breve. Mas fico feliz também que a gente tem um planejamento para o Ignis. Lógico, o Ignis é uma competição que começa um pouco mais tarde, ele começa geralmente de abril em diante, então, as oficiais pelo menos, né? Mas as meninas já estão treinando, eu também estou participando dos treinamentos das meninas em um horário diferente do Academy, para não coincidir, obviamente. Então a gente já está treinando para os campeonatos Tier 3, participando de campeonatos Tier 3, mas a gente sabe que as competições oficiais, elas começam lá para os meios de abril e em diante. Então tem coisas boas vindo para a Ignis também, que são sinônimo de evolução, mas isso aí a gente deixa para outro momento, né? O Hacknews vai atrás já, vocês vão saber. Também. Sobre o BP, que nem eu tinha falado no começo da nossa conversa, o BP ele era uma pessoa que eu conhecia de nome, eu já tinha visto muita gente comentando sobre, e cada dia que passa eu vejo que ele é um profissional de extrema qualidade, além de ser uma pessoa muito boa de se trabalhar, uma pessoa muito fácil de conviver no dia a dia, ele é extremamente inteligente, extremamente rápido de pensamento. Eu só tenho elogios pro BP até agora. A gente teve talvez uma discussão, e era coisas assim de jogo, mas uma discussão que a gente fala que parecia uma coisa pesada, mas era mais assim, por que eu acho isso? Eu acho isso por causa disso. Eu acho isso por causa disso. Você tem um ponto nesse aí, mas isso. Então é uma discussão importante para a evolução do time. A gente teve uma em 2, 3 meses. E, overall, a gente se entende muito bem. O BP, ele pensa muito rápido nas coisas. Ele responde muito rápido as coisas e pensa muito rápido e entende muito rápido. Então, eu acho que isso facilita bastante todo o processo. E acredito que ele tem aí muito a agregar para todas as lines da PEN. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele tem qualidades que aí eu não posso também vão atrás do VP desde lei. Mas ele tem algumas qualidades que todos os outros codes, inclusive o Sax e o Gero, eles acharam interessantíssimas em questão do trabalho dele. Então ele agregou muito mais, mas aí então vamos comentar também para mas eu vou te falar que ele tem qualidades que geralmente não vêm ao público, mas que agregam muito no bastidor para qualquer comissão técnica. Eu acho que a coisa que eu tenho a falar sobre o que é que nós vamos trazer, o facto de eu estar aqui vai trazer tanto ao Academy quanto ao Ignis, é que nós vamos conseguir fazer com que, especialmente o draft, fique melhor. Eu sinto que é um foco muito grande meu, assim como eu falei, eu tive um split em que eu fiquei focado nisso 100%, e o pensamento rápido que o jogo fala também tem a ver com isso. Eu sinto que sou uma pessoa bastante proficiente na habilidade de draft, tanto é que foi isso que me trouxe a vitória no split que eu fiz na República Checa, na Brut. Se falarem com qualquer pessoa da região vai falar que os nossos drafts eram a coisa que nos ganhava os jogos, e eu espero que isso seja uma das coisas que vai trazer vitórias tanto para a PEN Academy como para a PEN Ignis. A pergunta para todas as equipes: o que a gente pode esperar da PEN Academy? A gente vai por título, é um projeto de desenvolvimento a longo prazo, é um projeto para subir jogadores pro CBLOL. O que a gente vai estar comemorando no final do split? Sem sombra de dúvidas, a PEN não entra em nenhuma competição que não vise ter uma chance de vitória, então não existe isso. A PEN, ela não, eu já falei isso várias vezes em podcasts, em entrevistas, em conversas, que nada além do primeiro lugar importa para a PEN em nenhuma competição. Essa é parte da cultura da organização. Você pode ler atrás do BP ali, Sport is our business, a ideia está estampado no CT inteiro, não só essa mensagem, mas mensagens como essa. Então, obviamente que mais do que nunca, com as mudanças, acredito que a gente entra para tentar o título. Lógico que é um caminho longo, são vários jogos, jogo a jogo, então não dá para você falar, vamos ganhar. Não é assim que funciona. Todo mundo sabe que o esporte ele é literalmente um leão por dia. Mas eu acredito que a gente tem muita condição de lutar por esse título, sim. A gente está vendo boa qualidade de treinos, então isso indica que o caminho está acontecendo. A gente pode ver os meninos aí no fundo, eles estão bem focados, conversando do jogo, assistindo streams. Então acho que todos estão se esforçando muito para chegar nisso. Mas, óbvio, um efeito colateral do Academy muito positivo é capacitar esses jogadores para o CBLOL. Isso é uma fala minha e do BP muitas vezes, que algumas qualidades, algumas ideias sobre profissionalismo e algumas qualidades em game têm que estar presentes no jogador de CBLOL, é o mínimo que a gente espera. Então a gente tenta cultivar isso o máximo possível neles.
junto dessa busca aí, um título de Academy que faz um tempo que a PEN não tem. Inclusive a pergunta foi o que a gente vai estar comemorando no final do split, mas assim, eu acho que, óbvio, isso é inerente aos atletas, nenhum deles vai entrar pra ficar em oitavo, nono, décimo segundo lugar, todos eles entram com a intenção de vencer, até por isso escolheram essa profissão, mas eu acho que o mais importante é comemorar um bom trabalho, né, seja o bom trabalho pra PEN o título, seja o bom trabalho pra PEN o desenvolvimento, mas eu acho que, acredito que na mão do BP e do Djoko, tanto as lines Academy e Ignis estão bem cuidadas, bem monitoradas, então acredito que de verdade que esse bom trabalho será feito. Eu entendo que a gente está no caminho, como eu falei. Especificamente, para mim, vai ser um ano muito mais difícil, sendo bem sincero, porque eu sinto que eu vou estar muito mais próximo das duas lineups e a barra só sobe todo ano, né? A gente vai ver notícias sobre o Ignis ele vai estar mais robusto também esse ano. O Academy ele tem a possibilidade de ter no campeonato internacional, então os stakes aumentaram e justamente por isso a gente vai ter que trabalhar ainda mais. Por mais que vai ser um ano difícil, é exatamente por isso que a gente está aqui, é para tentar fazer o melhor trabalho possível e colher as recompensas no final do ano. Ano passado a gente conseguiu, eu consegui conquistar pelo menos o Ignis, que foi um campeonato muito importante. Acho que isso significou muito para a PEN retomar isso e retomar também o Academy, retomar essa grandeza no Academy. Seria algo que me deixaria mais feliz que qualquer outra coisa na minha vida. Então, penso muito nisso todos os dias. E para finalizar, com a contratação do BP para head coach do Academy, eu queria saber se a gente pode chamar a PEN de Europen, né? Com relação ao pessoal do CS lá também, que eles jogam de maneira europeia, né? Como dizem. Então eu queria saber se dá pra fazer essa correlação com a PEN Academy hoje. É assim, eu gosto muito do cenário europeu, gosto muito da LEC, eu sou um fã muito grande deles e obviamente eu vou trazer coisas de lá, mas não acho que nós vamos ser um time que joga igual ao estilo europeu, por muito que eu gostasse muito que acontecesse, porque nós vamos nos focar bastante na nossa individualidade e em explorar mais o quão bons os nossos jogadores são para conseguirmos ganhar os jogos e não tanto a parte estratégica que o jogo europeu pede. Bom, então essas foram as perguntas que eu tinha separado. Gostaria de agradecer tanto ao BP quanto ao Djoko pela participação, por terem aceitado o convite. Agradecer a PEN por ter liberado eles para falar comigo aqui e ao Robert também da PEN por ter facilitado todo esse processo. Se vocês quiserem mandar um salve para a torcida aí, um tamo junto, a hora é agora. Pode mandar o seu primeiro, BP. Estava à espera que me mandasse primeiro para copiar. Pode ser. Tá bom. Quis dar essa possibilidade. Então, agradeço muito a você que acompanhou e que torce, ou não, pela PEN Academy, mas especialmente quem torce. E eu fico muito feliz de poder ter esse espaço. Eu gostei muito do trabalho que o Hacker News vem fazendo com as lineups do Academy. O Academy ele tem muitas histórias e tem muita coisa interessante que às vezes não é noticiada. Então é muito importante o trabalho que você está fazendo, de abrir os olhos das pessoas para o quão rico a Academy é em todos os sentidos. E eu agradeço também de coração a toda a equipe que trabalha comigo, o BP, todos os jogadores do Academy, da Ignis e toda a torcida da PEN. Vamos para mais um ano melhor do que o ano passado, já foi um ano de algumas conquistas. Acredito que para as 3 lineups de League of Legends e para a organização PEN como um todo, 2024 vai ser um ano fenomenal. Eu gostava de agradecer à torcida e tem uma coisa que eu costumo falar em todas as entrevistas de início do ano e que até agora se concretizou todas as vezes. E até acho que o Djoko já me ouviu dizer isto uma vez, que é o nosso trabalho é tornar o nosso time o melhor possível e eu garanto que pelo menos os outros times vão ter de se preparar para jogar contra nós, não vão perder. Já falei isto na Ignis e concretizou-se, já falei isto na Brute e concretizou-se e eu estou falando de novo. Se os outros times não se prepararem para jogar contra nós, eles vão perder.